Então, vou passar a palavra para ele. E, por favor, não dispersem, fiquem aí, tá? Que ainda tem muito mais por hoje. Tá bom. Bom, quem não gostar de pizza, dá um papelzinho para mim, viu, velho? Não é possível que encontre algum, né? Irmãos, é legal estar aqui com vocês, mas eu peguei uma bucha, né? Porque eu vou ter que falar, transei e agora, né? Como é que... Agora, meu, casa caiu, velho. Então você vai ter muitos problemas. Mas a gente vai trabalhar algumas coisas. E a palavra do Fernando foi muito legal em alguns sentidos, vai até completar algumas coisas que a gente colocou. Hoje, falar sobre pureza sexual no relacionamento dentro da igreja é um grande problema, né, velho? Um grande problema. Falar de santidade no namoro, falar que você tem que casar puro, isso é um negócio muito sério. Quer dizer, vou dar um exemplo aqui, né? Quem aqui está no segundo grau aí, terminando o segundo grau? Hein? Como é que é seu nome? Hã? Cleiton. Quantos anos você tem, Cleiton? Está no segundo grau? Está terminando também já? Vamos lá, 16 anos, está uma idade boa. Bom, segunda-feira, o Cleiton chega na escola. Qual que é o assunto na roda lá, Cleiton? Qual que é o assunto lá? Futebol? A tua escola é esquisita, velho. Vamos falar uma escola aí. Futebol, o que mais, Cleiton? Mas agora sim. Quer dizer, o assunto é as baladas, não é, gente? O assunto é a balada do fim de semana. Hã? Como? Hopi Hari? Aí o que vai acontecer? Qual vai ser a conversa da garotada, dos meninos? Quem pegou quantas? Não é verdade? Não vai ser essa conversa? E o Cleito vai dizer o quê? Que ele esteve num encontro na igreja, que falaram que sexo é pecado, e o mais importante, eu sou virgem porque eu quero casar virgem. Você já imaginou, meu? Vai virar notícia na escola ou não vai? Então, eu queria começar a palestra falando sobre isso. Quer dizer, a gente falar essas coisas hoje, ela gera um problema já na sociedade, amados. Defender esses valores hoje é um grande problema. Interessante que eu vim conversando com a minha mulher, quer dizer, na minha época, eu falo isso para os jovens, eu tenho plena consciência que ser jovem hoje, crente, viver os padrões de Deus, é 1 milhão de vezes mais difícil do que foi na minha época. Muito mais difícil. Eu vejo meus filhos, né? Tenho uma menina de 28 anos, uma de 22, tenho um menino com 30 anos já. Quer dizer, para eles também foi complicado. Quer dizer, ser crente e ser filho de pastor. Quer dizer, como é que vai viver essas coisas? Então, é muito complexo isso. E aí, antes de a gente entrar no tema mesmo, que é transei e agora, eu queria justamente tentar fazer uma reflexão com vocês sobre como essa pressão ela se tornou uma regra na nossa sociedade. O que levou a nossa cultura a chegar a essa conclusão de que se você não transar, você tem problemas, e aí na igreja, né? Na igreja. Não é? É um negócio muito sério. Tenho um colega meu na Zona Leste, ele pastoreia uma grande igreja. Ele, em um ano, 18 meninas ficaram grávidas. Em um ano. É uma grande igreja. 18. Isso ficou sério, velho. Como é que um pastor lida com uma crise dessa? Não é? Quer dizer, a culpa é dele? A culpa é de quem? Dos diáconos? Não, pai,
A sociedade está assim. Agora, como que a gente vai trabalhar isso? E aí eu queria trazer algumas informações para vocês refletirem, né? Para a gente não ser massa de manobra. Eu fui militante de esquerda, alguns aqui já sabem, fui comunista, fui de uma época diferente, em que as coisas eram assim, sempre repletos de ideologia. Então, eu peguei a geração assim pós-hippie, né? Geração dos anos 70. E o Brasil vivia uma ditadura. Então o grande lance era lutar contra essa ditadura, defender a democracia, uma série de coisas. Por conta dessa cultura de protesto, havia também uma cultura de protesto em outras áreas. Então, a sexualidade era um instrumento de protesto. Para você ter uma ideia, na minha época de garoto, falar que fumar maconha fazia bem. Hoje todo mundo sabe que maconha faz muito mais mal do que se imaginava. Mas eu sou de uma época em que a gente cresceu mais ou menos com esse mito de que a maconha, na verdade, era um negócio até bom para a saúde. Negócio louco, né, mano? É uma geração diferente. E na militância comunista, né, na possibilidade de uma revolução marxista no Brasil, uma das coisas que era muito utilizada era a sexualidade. Por quê? Vou falar para vocês. Uma das coisas que eu fui treinado para fazer, além de trabalhar guerrilha urbana, agitação estudantil, eu trabalhava com cooptação estudantil. Então, qual que era o processo? Isso só para você ter uma ideia aonde que a coisa chega. A gente se infiltrava nas universidades, né? Nas universidades, estabelecia ali laços afetivos. Quais eram as vítimas? Olha só, irmãos, isso tudo planejado. Jovens solteiros, jovens solitários, jovens com problemas de relacionamento em casa, jovens com dificuldade de terem relacionamentos com garotas, com meninos. Essas pessoas eram prioritárias na cooptação. Aí essas pessoas eram convidadas para participar de festinhas, né? A gente bolava aquelas festas de garoto e tal. E aí a gente começava o processo de doutrinação e escolhia as pessoas que iam simpatizando com a causa. E aí, quando o jovem menos percebia, ele já era um outro marxista, né? Era assim que funcionava. Hoje, esse sistema aí foi implantado no Brasil de maneira extraordinária. E eu queria compartilhar isso com vocês. Antes, vamos ler um texto. Cadê o... Pode ligar aí? Esse texto diz assim, lá no Salmo 1, que é a base do que a gente vai conversar hoje. Salmo capítulo 1, versículo 1 e 2. Eu vou ler na NVI, depois eu vou ler na Bíblia Mensagem do Gene Pearson. Alguém já comprou aqui? Legal, né? Eu gostei dessa Bíblia. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na rota dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Agora vamos ouvir a mensagem. Você pode ler, Mary? Aí tá bom, aí tá bom. Você não frequenta o bar do pecado, né? Gostei dessa tradução. Mas, quando o salmista coloca aqui como é feliz, bem-aventurado, ele está colocando algumas coisas importantes. A Bíblia, amados, ela não é um manual de regras. Ela não é. A Bíblia não é um manual corporativo. A Bíblia, ela não é um mapa para você encontrar a felicidade. Você não vai encontrar isso na Bíblia.
você vai encontrar na Bíblia princípios, você vai encontrar na Bíblia valores, e o mais legal, você vai encontrar na Bíblia gente feliz. E aí o salmista fala, como é feliz a pessoa que não anda no conselho dos ímpios. Como é feliz o jovem que não entra no bar do pecado. E aqui quando ele fala conselho, quando você vai ver no hebraico conselho, ele fala de cosmovisão, gente. Ele não fala daquele conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia. É a maneira de enxergar o mundo. É a maneira de enxergar a vida. E é aí que começa a nossa fala de hoje. Porque o que está acontecendo na nossa sociedade é que plantaram uma nova maneira de enxergar a vida. Uma nova maneira de encarar o mundo. E aí ele vai mais longe, olha. E não imita a conduta dos pecadores. Quer dizer, falando em termos de sexo, né, amados? Hoje está difícil descobrir quem é crente e quem é ímpio. Está difícil. Completamente. E eu falo para vocês porque a igreja nessa área ela é hipócrita, né? Ela finge que não está acontecendo. A igreja, às vezes, eu ia falar um negócio aqui, mas acho que é melhor não falar, não, viu, meu? Pô, vai falar, meu? Pô, então ó, desliga o gravador aí, meu. Irmãos, a igreja, às vezes, é um teatro, né, velho? O pastor finge que está pastoreando, a igreja finge que está pastoreando, e o pessoal para o motel, né, meu? Pô, tô falando. Na minha época, eu já ia, velho. Eu cresci na igreja. As minhas primeiras experiências sexuais foram com meus colegas de igreja, meu. A gente saía da EBD, nós ia para a zona. Querido. Era isso que acontecia. Por quê? Porque havia toda uma cultura, né, gente? Havia toda uma maneira de ver, havia toda uma maneira imposta. E ninguém na igreja quer discutir isso. As pessoas estão fingindo que está tudo bem. E aí os jovens aparecem com problemas e aí são excluídos da igreja, né? Sumariamente, né? Que é uma barbaridade, né? Uma barbaridade. Então aqui o salmista ele fala algumas coisas muito legais. Ele fala, olha, feliz é a pessoa que não pensa como o mundo pensa. E o que é melhor, ele não imita os pecadores. A primeira fala que a gente precisa trabalhar nisso, ela tem a ver com valores, gente. A nossa maneira de encarar a vida, ela é diferente da maneira do mundo encarar a vida. Senão você está no lugar errado. E eu digo para você, hoje na igreja, tem muita gente que pensa que vai para o céu, mas vai para o inferno. Esse evangelho que está aí vai levar muito jovem para o inferno, gente. Esse Jesus que está apresentado aí, ele não salva. Porque as pessoas não têm valores. E aí a gente precisa começar a trabalhar isso. Existe um problema de cosmovisão, né? Ali eu coloquei a figura do Michelangelo, né? Na Capela Sistina, Adão. Essa figura é célebre, né? Esse dedo, vocês sabem o que significa, né? Tem a ver com religare, da religião. Vocês sabem a história desse quadro ou não? Quem aqui sabe? Ninguém sabe? Não? Ok. Então vamos lá. Michelangelo pintou a Capela Sistina, deu um mó B.O., porque ele pintou Adão nu. E aí deu uma discussão com o Papa da época, e ele pega e fala, olha, o Senhor é que está em pecado, porque Deus criou o homem assim e viu que tudo era muito bom. Então o pecado está no Senhor e não no Deus que criou. Aí o Papa, em xeque, né? Não, você tem razão, captei a mensagem. Foi um maior problema, aí deixaram ele... Michelangelo era um rebelde, né? E deixaram assim. Mas isso tem a ver com a cosmovisão cristã, gente. Olha só que interessante. Adão está nu, tocando em Deus, tendo comunhão com Deus, e está tudo bem.
uma outra maneira de pensar o sexo, uma outra maneira de se relacionar com os nossos impulsos, com nossos desejos e outras coisas mais. Do outro lado, a cosmovisão pagã. E pagã, que eu diga, no sentido sexual da aplicação da palavra paganismo. Ali a gente está vendo, né, as praticantes de Wicca. Hoje aí, quem trabalha, quem aqui faz faculdade, já conheceu bruxas aí de Wicca, meninas que praticam magia sexual, nunca ouviram falar disso? Nós vamos falar sobre isso. O que tem de Zé Mané aí caindo em magia sexual, depois eu vou contar as coisas que aconteceram. Então, é cosmovisão, gente. Qual é a cosmovisão? De que você tem que realmente deixar aflorar seus desejos. Isso não é feio, isso não tal, como o próprio Fernando colocou aí. Mas o mais importante nessa maneira de pensar é aquela ideia de que isso é o caminho a ser seguido. O caminho a ser seguido. Ou seja, o conselho dos ímpios. Eu estou dizendo isso porque, nesses anos, né, amado, encontrando com jovens, pregando em muitos lugares, conversando com jovens que tiveram problemas e têm problemas, como eu também tive. O que eu percebo, e o que eu percebi, e eu tentei encontrar, além do problema do pecado em si, o porquê que hoje você falar em santidade no namoro é um negócio quase que absurdo, né? Você falar em não transar antes de casar é uma coisa fora de propósito. Você falar em pureza é uma coisa meio complicada na igreja hoje. E aí, nesses estudos, eu comecei a perceber o quê? Falei, meu Deus, agora eu comecei a entender por que Deus permitiu que eu fosse marxista. Eu comecei a ver os elementos de uma cultura subvertida. Uma maneira de enxergar a vida completamente deformada desde o embrião. E aí passa por tudo aquilo que o Fernando falou, mas passa principalmente pela nossa maneira de encarar o universo. Problema de cosmovisão. Hoje existe uma cosmovisão em conflito. O que a Bíblia diz, e diz, sexo antes do casamento é pecado, amigo. Ponto final. A gente pode discutir, mas é o problema dos valores. Qual é o seu valor? E é isso que a gente precisa discutir na igreja hoje. Se isso não é seu valor, eu tenho que discutir a sua fé, velho. Se isso não pá na sua cabeça, eu tenho que discutir sua conversão, sua maneira de encarar o mundo, e eu tenho que discutir se o Espírito Santo está em você. Porque se você é crente, sua maneira de encarar a vida tem que ser outra. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. E aí fica difícil, né? Discutir no prisma do mundo. Como é que você vai discutir? Pastor, tem concorrência? Não tem como discutir. Vai tomar pau em todas as discussões. Existe um negócio muito legal que eu quero incentivar vocês a ler. O plano das 6 etapas para a mudança do comportamento. Alguém já sabe disso, não? Ninguém. Ô, meu, onde vocês andam, meu? Ô, louco, velho. Ô, Cleiton, lá na escola não tem essas coisas, não, meu? Amados, o plano nas 6 etapas é um negócio feito a várias mãos. Eu vou falar aqui quem foram as pessoas que participaram disso. Isso está disponível na internet hoje, à vontade lá. Mas isso começou na Segunda Guerra, após a Segunda Guerra Mundial. Todos aqueles jovens que participaram da Segunda Guerra e que começaram a revolução da juventude nos anos 50, com Elvis e companhia, desagou no Woodstock, no movimento hippie, e foi para os anos 70, aí, já de uma maneira completamente elaborada no sentido de comportamento sexual. Então, você vai ver lá o plano das 6 etapas para a mudança do comportamento. Você vai ver como o plano teve um sucesso absoluto. Então, leia,
Procure na internet, você vai ver, tem vários sites que tem isso. O site que eu usei na época, né, chama espadaete.com.br. Mas tem vários sites. Na internet, você põe lá no Google, você vai achar de monte. Mas de onde vem isso? Primeiro, esses caras aqui, amados. A Escola de Frankfurt. Alguém aqui conhece? A Escola de Frankfurt, amado, foi fundada por esses cidadãos aqui. Essa é a primeira geração. Walter Benjamin e Herbert Mancuso, os grandes... Herbert Marcuse, né? Os grandes exponenciais. Qual era a ideia? A ideia era a seguinte, de que a revolução socialista, comunista, ela não passava mais pelos conflitos do capital. Ela passava por transformações sociais. Aliás, Karl Marx, ele morreu já com conceitos avançados de que o problema para implantar o comunismo e o marxismo não era o dinheiro, não era o grande capital, era a família. Tanto que Engels vai escrever um livro chamado A História da Família, da Propriedade e do Estado. Bem doido. E aí você precisa entender que o grande ataque que hoje se dá no Brasil especificamente, porque o Brasil é um grande laboratório hoje, amados. O mundo está olhando para o Brasil. O Brasil é o país mais observado hoje, em termos de novidades intelectuais. O Brasil hoje é o laboratório da Escola de Frankfurt. É o primeiro país que está implantando um modelo de ditadura civil com cunho comunista, socialista, de maneira democrática. Mudando o quê? A mentalidade das pessoas. Isso é um caso muito sério. Eu falo porque eu fui comunista, hein, amados? Isso tudo eu estudei a fundo, eu sei o que está acontecendo no Brasil. O Brasil não está uma bagunça. O Brasil está seguindo um roteiro muito bem planejado. Esses caras aqui, eles trabalharam o seguinte conceito, qual é? Nós precisamos destruir o conceito da ética e da família judaico-cristã. Nós precisamos destruir isso. Enquanto isso não for destruído, nós não vamos conseguir implantar os valores marxistas e socialistas na mente das pessoas. Depois, vem um cara chamado Antônio Gramsci. Quem já ouviu falar de Antônio Gramsci? É o personagem da moda aí. Antônio Gramsci era um socialista italiano, humanista, e ele foi preso, a sua grande obra, Cadernos dos... 2 livros para vocês observarem dele, Cadernos do Cárcere, e um livro muito legal chamado Gramsci e a Questão Religiosa. Você vai ver. Gramsci tinha um problema, né, amados? Como implantar uma visão socialista de mundo num país que tinha 2 grandes forças. Qual? A Igreja Católica, o Vaticano, e a máfia italiana. Que a máfia manda na Itália até hoje. Como implantar uma visão socialista num país dominado por uma cosmovisão em que essas coisas, essas forças, dominam a sociedade? Gramsci escreve o seguinte, olha só. O mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por 2000 anos. E um regime fundado em crenças e valores judaicos cristãos não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. Impressionante. Como é que a raiz vai ser cortada, amado? Fechando igreja? Eles já sabem que isso não dá certo. Na Rússia não deu certo. Na China não deu certo. Em Cuba não deu certo. Angola não deu certo. Moçambique não deu certo. Você acha que eles vão fechar a igreja no Brasil? Pelo contrário. A moda hoje é pastor apoiando o PT, né? Por quê? Tem muita grana rolando aí, né, gente? Lavanderias do governo aí, né? A hora que estourar essa bomba, eu quero ver onde vai parar alguns pastores aí. Como é que a raiz vai ser cortada? Destruindo a ideia
da família judaico-cristã. Qual é a família judaico-cristã? Deus criou o homem e a... Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, acabando com a figura do gênero. Amém, gente? Olha como é coisa séria. Acabando com a figura do gênero. O que a garotada está aprendendo hoje na escola? O que a garotada está aprendendo na escola? Que a estrutura da família mudou. Você imagina isso daqui 50 anos. Amém, gente? Antônio Gramsci falou isso. Ele escreve uma outra coisa. A hegemonia consiste em criar uma mentalidade uniforme sobre todas as questões, visando anestesiar, olha só, o senso crítico e aí uniformizar o senso comum. É a hegemonia que leva as pessoas a aceitarem o que lhes dizem sem contestação e a tolerar determinados crimes. O que nós estamos vendo aí? A igreja está fazendo alguma coisa, amados? Está aí, o Brasil sendo assaltado e a igreja cantando o quê? Fazendo festinha da pipoca, né, velho? Não, tem alguma coisa errada, amados. Nós hoje estamos alienados. Por que estamos alienados? Porque os pastores foram formados debaixo de um jugo da alienação. Por quê? Porque a gente não foi ensinado a ter senso crítico. A ver. Vamos fazer um ato profético aqui? Fica de pé. Vamos fazer um negócio espiritual aqui. Pentecostal o negócio aqui. Vamos lá. Vamos fazer um negócio aqui. Pega isso. Aí. Agora pega a sua mão assim. Pega a sua mão, erga bem alto. Erga ela para o céu. Para buscar do céu. Encheu a mão? Sim ou não? Isso. Agora põe na sua cabeça e fala assim, muda a cabecinha, muda a minha cabecinha, muda. Senta aí, meu. Vocês têm que mudar a cabeça, velho. A igreja, ela é o espaço para a gente desenvolver senso crítico. Eu vou dar um exemplo para vocês. Algum tempo atrás, a gente resolveu... Na igreja, nós temos lá um debate, né? Tínhamos um debate, chamava Crer e Pensar. E a gente desenvolvia esses temas aí, polêmicos. E um dos debates foi sobre aquele problema do Marco Feliciano, lembra? Aquela confusão que deu e tal. Então, vamos olhar o quadro. O Marco Feliciano, ele estava lá ilegitimamente? Não. Ele não foi eleito? Foi bem votado ou não foi? Foi. Então, ele tinha, na verdade, uma grande representatividade. Segundo, o partido dele era legítimo? Sim. No jogo democrático ali das cadeiras, era o partido dele a assumir a comissão? Sim. Foi indicado. Então, por que, quando ele assumiu, se levantou toda aquela celeuma? Por quê? Não vamos discutir aqui a figura do Marco Feliciano e toda a excrescência do que ele representa em termos de cristianismo. Mas eu estou discutindo com vocês o que, de fato, a mídia passa. Não é verdade? E aí a gente vê gay lá na porta da igreja dele, fazendo aqueles protestos todos. E aí você vê alguns pastores televisivos aí, muito queridos por alguns, fazendo manifestação em Brasília. Você não viu tudo isso? Irmãos, é fácil você perceber a desonestidade dos argumentos. Passada a celeuma, por que você não vê esses mesmos pastores televisivos aí, fazendo manifestação em Brasília contra a corrupção? Porque ninguém quer levar 2 milhões de evangélicos para Brasília para protestar contra a corrupção. Por que esses pastores televisivos não pegam dinheiro e constroem um leprosário, um hospital, lá no Nordeste, no sertão, lá no Amazonas? Por que a gente vê tanta eloquência, tanto fervor,
tanto empenho em defender algumas bandeiras que estão na mídia e não vê outras? Por quê, querido? Porque a igreja é burra. Burra. E é fácil manipular o povo. Amém, queridos? A gente precisa ter senso crítico. Desenvolver senso crítico. É isso que vai nos livrar. E a Bíblia é demais, né, amado? A Bíblia diz o quê? Que o homem espiritual discerne todas as coisas. Hebreus capítulo 5 diz o quê? Que a gente, pelo tempo de estar na igreja, nós já estávamos prontos para discernir entre o mal e entre o bem. Mas hoje que você vê na igreja, principalmente se tratando de sexo, é o oposto, né? Você vê jovens completamente enganados por uma maneira de ver o sexo. Depois a gente vai ver socialismo fabiano. Essa turma cresceu na Inglaterra, e a base deles, como eu coloquei ali, o socialismo fabiano acredita na gradual evolução da sociedade, através de reformas incipientes e de forma evolucionista, que portem gradualmente ao socialismo, diferenciando-se do marxismo, que prega uma passagem revolucionária ao socialismo. Impressionante, né, amados? Ou seja, como disse Gramsci, então nós temos hoje no Brasil 3 grandes escolas atuando: a escola de Frankfurt, a escola gramsciana e a escola dos fabianos, agindo em conjunto para criar uma mentalidade socialista, para implantar no Brasil o primeiro país comunista de forma democrática que já existiu. Como vai ser feito isso? Destruindo a família. Não querem destruir a igreja, porque a igreja não é inimigo. Irmãos, eu quero falar uns negócios aqui muito sérios. Eu, quando comecei a militar, estava na igreja, 17 para 18 anos. Eu fui cooptado na escola. Quando eu me tornei já marxista, no sentido mais revolucionário da palavra, ninguém temia a igreja, porque a igreja não é um problema para implantar o socialismo. Por quê? Porque a igreja não tem líderes íntegros o suficiente e inteligentes o suficientes para fazer frente ao rolo compressor que está aí. Amém, gente? Nós não temos. Nós só temos hoje 2 bons movimentos, eu queria passar isso para vocês, 2 bons movimentos cristãos que estão lutando com essa cosmovisão. Um chama o movimento da cosmovisão cristã. Já ouviram falar desse movimento? Não? Então procurem o site lá, Consciência Cristã. Né? Esse pessoal faz encontros, acampamentos aí, jovens, pelo Brasil afora, congressos, espetacular. Vá. E a ABUB, Aliança Bíblica Universitária Brasileira, já ouviram falar? Esse pessoal é sério. São as 2 únicas forças cristãs hoje que estão atuando no meio da juventude para desenvolver senso crítico, criar jovens cristãos capazes de serem livres, de não se tornarem servos de uma ideologia ímpia e pecadora. A igreja hoje é refém, amados, de uma ideologia. Pastores hoje são reféns de ideologias. Pastores hoje que estão na moda no nosso meio são reféns de ideologia. Reféns de ideologia. E não percebem isso. Quando você vai conversar com alguns, eu não vou citar nome aqui, mas eu tive uma discussão com um aí. Reconhecidamente comunista, reconhecidamente marxista, amigo meu pessoal. Nós fizemos um churrasco em casa, estava batendo papo. Não vou falar o nome, o cara é muito famoso. Mas aí, discutindo, eu peguei e falei: brother, você não tem noção do que você está falando. Eu vou conversar com você sobre isso. Eu comecei a explicar. Aí, sabe como é que ele terminou o debate? Pô, cara, eu estou sem tempo para conversar, vamos embora. Quer dizer, o cidadão não quer nem discutir mais. A igreja não quer discutir. Agora, trazendo para o debate sexual,
A gente tem aí o mito do sexo seguro, do sexo casual, do sexo por prazer. E quando a gente vai conversar com jovens que tiverem experiências sexuais, a gente vai ver que o problema não é só o pecado puro e simples. Não é só pecado. É você subestimar o jovem. Não é maldade, não é má fé, não é mau caratismo do jovem. Não é que o jovem é sem vergonha. Não é que o jovem não presta. Não é que o jovem tem que ser excluído da igreja. Não é esse o problema. É que a maneira de ele pensar a vida mudou. Mudou. Então você vai conversar com um jovem hoje. Eu conversei com um jovem aí que ele falou: pastor, olha só a teologia do cara se não é refinada. A Bíblia não fala em namoro, pastor. Namoro é das trevas. A Bíblia fala que Isaac foi lá, tomou Rebeca por mulher. E eu tomei ela por mulher. Ela é minha mulher agora. Eu falei: é? Você está sustentando ela? Você levou ela para a tua casa? Você tem grana para bancar ela? Então você me desculpa, velho. Você é um cara de pau, velho. Você é um cara de pau. Ô, pastor, você pegou pesado agora, né, meu? Não, mas é. Irmãos, está complicado o negócio hoje. Cidadão. Ia falar um negócio aqui, mas que. Pode falar, meu? Ah, eu vou falar, agora que se dane, viu, velho? Pô, minha filha desmanchou do namorado, estava lá na fossa, tadinha, né? Filha do pastor, os negros tudo de olho. E eu com um porrete na mão. Né? Aí o vagabundo chega lá. Vamos pro cinema, tá? Preocupado com você. Minha filha pega, ó, fala lá com meu pai, se meu pai liberar, a gente vai e tal. Aí ele chegou lá. E aí, pastor, beleza? Chamei sua filha para ir no cinema, aí, tudo liberado? Falei, negativo, brother. Tá liberado nada, não. Olha a filha. Pô, pastor, vou traçar o perfil da fera. Bom, você imagina o cidadão. O cidadão se depilou todo, velho. Se depilou, legal mesmo. E pôs no Facebook. Qual é a cosmovisão de um vagabundo que se depila todo e se põe a fotografia no Facebook? Esse vai ser o pai do meu neto, velho? Aqui, Geraldo. É. Fiz a segunda pergunta para ele. Meu, você não leva a mal. Você não sacou o lance. Você não gosta dela. Se você gostasse dela, você esperava ela se recuperar melhor. Você está sendo extremamente aproveitador. Terceiro ponto. Com que dinheiro você vai no cinema? Você tem 22 anos, você é vagabundo, você vive às custas do seu pai. Você não trabalha, velho. Ah, velho. Ah. Pastor, você pegou pesado. Aí ele falou, você pegou pesado. Eu falei, problema seu, velho. Ema, cada um com seus problemas. Quer ser homem? Vai trabalhar, velho. Porque a realidade da vida é essa, manos. Querem discutir realidade? O jovem não quer taxar de realidade, né? Quer mudar o mundo, o cara não arruma nem o quarto dele, né, velho? Vai para Paulista fazer manifestação, o cara não limpa nem a cueca direito, velho. Pô, acorda para a vida, meu. Então, nós precisamos hoje mudar a nossa maneira de encarar. Qual é o problema do jovem que transou e hoje está na igreja aí sofrendo? Primeiro, o problema de ter mudado sua maneira de pensar sobre sexo. Segundo problema sério aí. A ideia de que se todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. É verdade, irmãos. Os porões da igreja, quem aqui cresceu na igreja? Então vocês sabem o que eu estou falando. Porão da igreja a gente sabe como é que funciona, né, velho?
Quem já foi em festinha de igreja, quem ficou com quem. Isso já tinha na minha época, velho. Esse negócio de ficar não é novo, não, meu. Entendeu? Só que na nossa época a coisa era mais espiritual, né, meu? Tinha acampamento, vigília. Uma vigília pentecostal na Igreja Batista, né, meu? Confusão de línguas, imposição de mãos, era uma luta, velho. Então, os porões da igreja hoje, eles estão assim. Eu queria discutir com vocês alguns pontos sobre essa coisa. Transei agora. Primeiro, o juízo de Deus. O juízo de Deus. Quem transgrediu vai ter uma pena. E a Bíblia, ela colocou uma regra. Sabe o que é regra? A Bíblia colocou um limite. A Bíblia não é um manual de regras, mas na questão sexual, a Bíblia coloca um muro em algumas coisas. Não passe daqui. Não passe daqui. Se você passar, você vai ter problemas. Pega na mão do seu irmão e fala assim: meu, sua batata está assando, velho. Ele está pregando para você, meu. Está assando. O bicho vai esquentar agora. O juízo de Deus, ele se manifesta de que forma? Posso falar como é que se manifesta o juízo de Deus? Diferente do Brasil, amado, no mundo espiritual, presta bem atenção no que eu estou falando. No mundo espiritual não existe impunidade. Não existe. Vou repetir. No mundo espiritual não existe impunidade. Isso é sério. Segundo problema do transar agora, a culpa, né, velho? A culpa. Porque se você quer falar um problema da igreja hoje, o problema da igreja hoje é culpa. Por que entre os jovens cresce assustadoramente as religiões orientais e entre jovens cristãos as igrejas tidas como da moda, que têm uma certa tolerância à vida sexual? Por quê? Porque não é discutida a questão da culpa. E culpa, meu amigo, é uma coisa que destrói sua vida para sempre. Para sempre. Ah, mas o que o senhor está falando? Eu vou falar uma coisa aqui, uma experiência pessoal. Eu tenho um sentimento de culpa, uma tristeza no meu coração, que eu tenho que lidar com isso. Oro sempre, mas isso está sempre presente na minha vida. Meu pai não me viu bem, não me viu. Meu pai, a gente cresceu na igreja, tal. Meu pai faleceu, né, gente? Meu pai morreu. Meu pai não me viu pastor. Meu pai nunca me viu pregar. Meu pai não conheceu meus filhos na igreja. Não conheceu nossa família restaurada. Meu pai conheceu o marxista, né? Meu pai me conheceu roubando. Meu pai me conheceu com arma. Me conheceu usando drogas. Só isso. Tem como resolver o problema hoje? Tem? Não. Meu pai morreu. Isso tem solução no meu coração? Também não, velho. Você vai ter que lidar com isso, meu amigo. Por quê? Porque você teve a chance de fazer o certo e não fez. Você não vai poder chegar para Deus: eu não sabia. Sai dessa vida, né, velho? Eu não sabia, pô. Vem com essa conversa, não dá nem para conversar se você começar a trocar ideia assim. Quando se trata de sexo, de transar, e agora? Começa aí. E agora? Como é que vai ser a minha vida? Como é que vai ser? A sociedade é machista. Quero falar para as mulheres agora. A sociedade é machista. Tanto é que os termos, embora vulgares, eles estão presentes na igreja também. A mulher deu. Ela deu o quê?
Ela deu a honra dela, a alma dela. Porque a mulher não dá, ela se entrega, né, amados? Mas para o homem, a mulher deu. Deu o quê? E agora que você deu, como é que você vai ter de volta? Diz para mim. Entendeu o que é culpa? Mesma coisa o homem. E agora, meu amigo? Como é que você vai segurar essa onda? A menina não se cuidou, mas como é que é, velho? Ela fez de propósito, ela fez para me amarrar. Eu falei, mas e você não sabia que isso estava no pacote? Você viu o que o pastor falou aqui? Sexo também envolve procriação, né? Aliás, é essencialmente. Posso falar aqui o português claro? O tesão é um bônus, né, amado? O sexo, ele é um ato de procriação. O tesão é um bônus de Deus para a gente. Curtir isso dentro dos limites que Ele mesmo instituiu. E agora? E agora você vai fazer o quê, meu? Não vou casar. Tá bom. Mas e o filho que vai nascer? O Brasil é uma cultura de órfãos. 1 em cada 5 brasileiros não sabe o nome do pai. Vocês não acreditam em maldição? Quem acredita em maldição aqui? Não acredito. Nosso país é amaldiçoado nisso, amado. Quem aqui já teve parentes? Minha avó, minha avia foi pega no laço. Já viu essas histórias? Você imagina uma mulher que foi pega no laço. Quem aqui nunca ouviram falar essas histórias? Não? Pô, então, no Nordeste, esse negócio era comum, velho. Aqui é filho de nordestino, que nem eu. Quer dizer, a mulher era índia, o cidadão foi lá, catou ela no laço, levou para casa e pronto, você é minha. Meu. Como é que uma mulher dessa vive? Cultura do estupro, os escravos negros, escravos reprodutores, mulheres reprodutoras. Uma cultura de abuso, de violência. Sabia disso? Prostitutas sendo trazidas, porque isso ninguém fala na história do Brasil. Não era só navio negreiro, não vinha só escravo. Vinham prostitutas também amarradas. Sabia disso? Iam ser escravas sexuais aqui no Brasil. Uma cultura dessa, de orfandade, entende como ela tem dificuldade de adorar o Deus Pai? Entende? Entende por que nosso país consagrou a falsa mãe? Por que o país é apaixonado pela mãe e não pelo pai? Isso traz maldição ou não? E aí você vai ser mais um a colocar outro órfão no mundo. Pô, velho. Acorda para dormir, né, meu? Só isso já era o suficiente, né? Para você ir para casa, né, meu? Assistir Homeland ou Walking Dead, né, meu? Não é verdade? Então nós temos problemas sérios. Culpa. Terceiro problema. Contaminação espiritual. Quem aqui conhece esse conceito? Conhece? Quem não conhece, levanta a mão. Então acertei na mosca. Então vamos lá, gente. Vou contar a historinha para vocês. Um pastor que eu conheço, não vou falar o nome porque vocês conhecem ele. Gordinho. Pastor Batista. Não olha para mim, não. É um amigo meu, não sou eu, não. Pastor gordinho, forgado. Cresceu na igreja. Mas um dia ele resolve com os amigos dele. Como é que nós vamos fazer? Porque nessa vida, né? Olha, eu conheço um lugar. Mas como é que nós vamos fazer? Não, temos que ir no domingo, que é mais barato. Quer dizer, o cara foi ver o preço, né? Domingo é mais barato. É? Mas e aí? Não, eu fui lá, conversei. Se for nós 4, ela faz um preço melhor. É? E como é que nós vamos fazer? A gente sai da IBD e vamos lá. Fechou! Vamos lá. Saímos da IBD. Vamos embora. Não fui eu, era um amigo. Fomos lá, na zona. Os 4 dormiram com a mesma prostituta. Os 4.
15 anos de idade. Loucura, né? A Bíblia diz, quem deitou com a prostituta, deitou com a morte. Daquele dia em diante, o diabo já tinha o direito de me matar. É mole, amados? Adivinha que espírito me perseguiu minha juventude toda? O espírito da morte. Casado já, ele sabe quantas vezes, esse negócio de militância, de PT, quantas vezes Deus me livrou. Quantas vezes? Contaminação espiritual. Podemos ir mais longe? Vou falar aqui sobre a magia sexual. Menina praticante de Wicca, praticante aí do rito Goetia, hoje é uma magia aí praticada no Brasil, em alguns lugares. Ritos sexuais, de fertilidade. Essa menina está afim de você, você é um jovem crente, mas você é um cara legal, ela quer pegar você. Aí o que ela faz? Ela faz um ritual de encantamento. Você viu a foto ali, que eu falei aqui? Deixa eu mostrar aqui atrás. Mais ou menos aquilo ali, em uma sala, tal. Ela toma alguns banhos, ela prepara o corpo dela, e existem algumas palavras de encantamento. Na PUC, inclusive, isso aí, uma época, foi até meio febre. Tem umas que dão até um docinho, uma maçã, com marshmallow, uma coisa até chique. E o cidadão, ele já não sabe, mas ele já está sendo vítima desse espírito de sedução e dessa mulher que lá atrás já se entregou para uma entidade para ter você. Ela consegue seduzir você, você vai para a cama com ela. Ela faz a seguinte declaração. Homens, gente, estou falando aqui com jovens sérios, né? Ela está em cima de você e pergunta, você é só meu, o que você diz? Eu sou de Jesus? É isso que você diz? Hein? Você é forever, né, meu? Sempre seu, para sempre seu, minha filha. Você não é de mais ninguém? Claro que não, meu. Você nunca mais vai ter ninguém? Claro que não. Pronto. Ele fez um pacto com a boca dele. Sabia disso? Pacto. Pacto. Agora ele fez o pacto com a menina ou com a entidade que deu o poder para a menina fazer aquilo? Diga para mim. Com quem, amado? A prostituta, ela tem garotas de programa aí, eu cuidei já de algumas. Garotas de luxo, né? Ela pega, ela vai de dia no centro, pede proteção para pombagira, pede proteção por tranca-rua. Por quê? Ela tem medo de ficar doente, ela tem medo de apanhar, e ela quer amarrar o cliente para o cliente voltar. Já ouviram falar do chama-homem, o perfume chama-homem? Já ouviram falar disso aí? Isso existe. Isso existe. Aí ela pega, passa uma pipoquinha na cama, põe o chama-homem, e aí vai você, crente, lá. Você é o pato da vez, né? Você dorme com ela. Com quem você dormiu? Diz para mim. Cuidei de um casal. Mesma história. Cresceram na igreja. Casou. Tinha uma vida boa. Emprego bom. Casa própria. Sabe, Deus abençoou a vida do cara. O que ele resolve fazer? Um dia, o pessoal da firma vai para onde? Sexta-feira, fim de mês. O que o pessoal foi fazer? O que o pessoal foi fazer? Happy hour, amado. Não é mais, vamos para o samba, é happy hour, o negócio é chique hoje. Bom, no happy hour ele é crente, ele é casado, mas ele não está acostumado com aquele movimento, né, velho? O samba, musiquinha sertaneja. Aí ele resolve tomar um gorozinho, porque ninguém é de ferro, né?
Ou vai falar para mim que caipirinha é ruim? Você nunca tomou, velho. Você nunca tomou. Vem falar para mim que chopp é ruim. Caipirinha de cuí. Entre crentes, hoje a moda é caipirinha de saquê, né? Crente toma de saquê. Vocês estão vendo como eu conheço a história? Não é verdade? Bom, resumindo, depois da terceira ele já não está bem. Ele não está, né? Aquela música do Legião Urbana, né? Gente esquisita, eu não estou legal, né, meu? Entendeu? O que aconteceu com ele? Pessoal, olha, gente, nós vamos dar uma esticada aí. Nós vamos lá para o Café Fotô. Ele era um jovem de dinheiro. Estava bem de vida. Não vou não, sou casado, velho, sujou, que você é louco, sou crente. Rapaz, deve ser besta, mano. Nós vamos lá só tirar um sarro lá, ninguém vai ficar fazendo nada. Não, rapaz, eu pago a sua. Bom, você paga, eu vou. Ele foi. Isso aqui é história verídica, irmãos. Se eu cuidei disso. Ele foi. Chegou lá, né, meu amigo? Já não está bem. Ele chega num ambiente desse, aquelas meninas se prepararam para receber as pessoas. Ela identifica um pato na hora que o cara entra. Véio. Por quê? Porque ela sabe que você não é da noite. A mulher da vida, a mulher da noite, e eu vivi na noite, ela sabe identificar quem não é da noite. Ela fala, peguei o cara. Aí ela vem com aquela história. Sou do interior. O cara não está legal. O cara é crente, não está acostumado a ver essas conversas. Estou aqui porque minha mãe está doente, meu pai me abandonou, cuido dos meus irmãos. Na verdade, eu cheguei essa semana, estou morrendo de vergonha de estar falando com você. Mas estou vendo que você é um cara legal, tal. Pô, você pode quebrar o galho para mim? Pô, você paga 2 drinks para mim não precisar. Oh, claro. O cara paga na hora, cara. É crente, gente boa, quer ajudar, né? É. Aí os colegas, vai, camina. Não vou, você é louco, mas estou fora. Vai lá, eu vou pagar a sua. Aí, ele olhou, falou, bom. Foi para a cama com ela, né, querido? 1 ano e meio depois, ele estava desempregado, bebendo, fumando, sem dormir, tendo pesadelos. E a mulher dele me procurou, porque pela primeira vez ele tinha batido nela. E aí ele veio contando a história. Não sei o que está acontecendo comigo, desemprego, estou desesperado. Quando ele contou a história, eu falei, brother, seu problema não é desemprego, seu problema não é nada disso. Seu problema é demônio. Seu problema é contaminação espiritual. Fica de pé, nós vamos orar. A hora que eu pus a mão, pá, caiu o possesso, né, amados? Entendeu? Caiu o possesso. Então, quando a gente fala dos problemas de transar e agora, é que a gente tem que discutir isso, velho. O juízo, a culpa e a contaminação espiritual. Por último, o pacto. Biblicamente é verdade. Não existe namoro. Biblicamente é verdade. Essa maneira ocidental de se relacionar não está na Bíblia. Aliás, ia falar um negócio aqui, mas que vai pegar. Outro dia, rapaz, eu vi uns caras aí falando negócio de pastor aí falando negócio de sexo oral. Falei, nossa, que papagaiada, né? Bom, vou falar um negócio aqui para vocês. Existem muitas culturas que não beijam de língua, amado. Não é só. Os ocidentais fazem isso. Mas existem muitas culturas que não beijam de língua. Porque você sabe qual é a origem do beijo de língua? No culto orgiástico a Baal, lá na Fenícia. Sabe por quê? O beijo de língua não imita uma penetração? Sim ou não? Sim ou não? E um beijo de língua pode ou não pode ser mais safado do que o próprio ato? E aí o cidadão vem falar que sexo oral é pecado, né? É louco ou não é? Não entendeu nada, né? A gente precisa pensar melhor, gente.
a gente quer discutir coisas sérias. Quando eu falo de pacto, e a gente fala de casamento no contexto bíblico, no contexto bíblico, Deus reconhece 3 fontes de autoridade sobre a nossa vida. Primeiro, brother, primeira coisa, para você usufruir sexualmente de uma mulher, você tem que tirar ela da casa dela. Vai ver o casamento hebraico. Aliás, para quem gosta de teologia messiânica, escatológica, o casamento é Cristo vindo buscar a igreja, sua noiva, ataviada e preparada. A casa já está pronta. A festa está, ele só vai vir buscar a noiva. Por que você tem que buscar lá? Qual é o princípio? Lá ela está protegida, meu amigo. Certo? Lá ela tem um nome. O que é o nome? A honra dela, a dignidade dela. Então, primeira coisa, para você usufruir sexualmente de uma mulher, você tem que tirar ela da casa dela. E isso implica em quê? Em você dar uma casa para ela. E você dar a sua honra para ela, que é seu nome. Amém, gente? Segunda coisa, que está na Bíblia. Segunda fonte de autoridade. A presença do rito religioso. Todas as culturas. Gente, isso é antropologia, né? Não tem nada a ver com teologia. Todas as culturas casam pedindo a bênção da divindade. Todas as culturas. Então tem um princípio aí. Qual foi o princípio? Deus abençoou vocês. Amém, gente? Primeira fonte de autoridade. Segunda, a bênção dos pais e da mãe. Aqui no Brasil a gente tem um princípio legal que a gente não percebe que está em desuso, né? Quem ainda aqui fala bença pai, bença mãe? Mas esse princípio é tremendo. Recente o governo brasileiro aí, na época do ufanismo aí do Lula aí, lembra aquele figura no aeroporto que achou uma grana lá, devolveu, virou notícia, lembra? Fizeram até uma propaganda dele, ele não desiste, ele é assim porque ele é brasileiro, lembra? Trabalhava no aeroporto. Eu achei fantástico. Ele de madrugada saindo para trabalhar, e a mulher dele ali do lado, orando por ele, e ela, na verdade, está fazendo uma... Quem aqui é filho de nordestino vai entender o que eu estou falando. Ela estava rezando ele na frente e atrás, protegendo a entrada e a saída. Que tremendo. Quando a gente pede a bênção, é porque você crê que você está saindo abençoado. E é interessante, os pais, né? Deus te abençoe, filho. Vai com Deus e volta com Deus. Nossa cultura exala a divindade e a gente não percebe mais. Teu pai abençoou teu casamento, velho. Tua mãe abençoou teu casamento. Sem isso, tome cuidado, velho. Sem bênção. Contrário de bênção é o quê? Pensa por antítese, né? Estou acabando já. A bênção da sociedade. Os padrinhos estão lá, os amigos estão lá, porque eles estão dizendo o quê? A gente aprova e é testemunha desse relacionamento. Amém, gente? As 3 fontes de autoridade. Deus, a família e a sociedade. Depois disso, é feita a festa. Tem um monte de cultura que ainda faz isso. O pessoal lá está enchendo a cara e o casal vai para o quarto, para a noite de núpcias. E ficam esperando acontecer o que no dia seguinte? O lençol ser estendido. Sim ou não? O que aquilo está dizendo? Que o casamento foi consumado pelo sangue. Ato sexual é pacto de sangue. Com quem você quer fazer um pacto de sangue? Você transou com uma garota, 2, 3, 4. Imagine uma folha de pipa, né? Uma amarela e uma vermelha. Você cola. Quando você solta, o que acontece?
Vai ter pedaço de folha vermelha na amarela, pedaço de folha amarela na vermelha. É isso que acontece com quem tem vários relacionamentos sexuais. Ele vai levando heranças. Quando ele chega no casório, amigo, ele está com uma mala, né, pesada. E ele vai ter muitos problemas. É o que eu vejo no gabinete. Quando você vai conversar sério, pastorear seriamente, você vai ver que os problemas estão ali. Solução. Graças a Deus, né, que Jesus diz o quê? Que não tem pecado que ele não vá conversar. Agora, o nosso problema é, você realmente quer mudar de vida? Véio? Essa é a questão. Porque eu não sei, né? Eu vou falar uma coisa aqui. No que tange a vida sexual, a gente está até disposto a mudar de vida em muitas áreas. Eu vejo crentes se arrependendo de brigar com a mãe, pede perdão, volta para a igreja. Cara, mas no que tange a vida sexual, eu vejo muito pouco coração arrependido. Vejo muito pouco arrependimento. Muito poucas pessoas dando a volta. Falam, olha, eu não vou mais fazer isso. Muito pouca gente. Eu cuidei de um casal e eles tiveram vida sexual ativa da igreja, gente fina, fiz o casamento deles. Mas eles, até hoje, o pai dela pensa que ela casou virgem, né? Até hoje. Aliás, um tempo atrás a gente estava conversando, e ele conversando comigo, poxa, Silvestre, porque ele também tem 2 filhas e um filho. Pô, é um privilégio a gente casar as filhas na igreja assim, né? Pura. Tal. E eu, o pastor, sabendo o que aconteceu. E aí eu fiquei pensando, e as minhas filhas, assim? Mas, graças a Deus, elas me asseguraram que não deram o B.O., né? Confio nelas, né? Resumindo, né, queridos? O casamento deles está destruído. Está completamente destruído. Vivem de aparência hoje. 2 anos de casado. Jovens brilhantes. Jovens com um futuro tremendo. O que vai acontecer? Eles vão se separar. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Se Deus não pôr a mão, eles vão se separar. Agora, conversei com eles. Houve arrependimento? Nenhum. O que eu quero incentivar você é a refletir nessa área o que você quer mudar na sua vida. O que você quer mudar? Porque não adianta a gente ficar aqui, vamos fazer oração, vamos levantar a mão, vem quem para frente. Quem aqui cresceu na igreja já sabe que isso não funciona. Essas papagaiadas de crente, eu acredito em gente que se converte um pouquinho de cada vez. Gente que vai mudando, sabe? Olha, eu não quero mais mentir. Eu não quero mais mentir. Quando eu me reconciliei com Deus, meu grande desafio não foi largar a vida do mundo. Meu grande desafio foi aprender a viver na verdade. Por quê? Porque eu menti o dia inteiro, né, amados? Você sabe qual era o meu emprego? Para disfarçar a minha militância? Eu fui gerente de uma banca de jogo de bicho. Você já imaginou, velho? Você já imaginou as coisas que eu tive que fazer, meu? Quer dizer, eu era uma pessoa no jogo de bicho, eu era uma pessoa no PRC, lá no grupo que eu fazia parte, era uma pessoa no futebol, e era outra pessoa em casa. Como é que você acha que era a minha cabeça? Recente estava conversando com um gerente de banco, ele chorando. Qual que era o problema dele? Como é que eu vou corrigir minha filha que mentiu, se eu sou obrigado, pastor, a mentir o dia todo? Está na igreja. Gente séria, gente que ama Jesus. Minha grande luta foi aprender a viver na verdade. E eu quero desafiar você a se converter primeiro à verdade. O padrão de Deus. Senhor, eu quero isso para a minha vida. Se você der esse passo, Deus vai te capacitar a vencer as outras coisas.
É difícil, amado. Sair de uma vida de trevas para uma vida de pureza sexual não é brincadeira. Sair para uma vida de vida sexual ativa para uma vida de santidade é complicado. Mas eu posso te garantir que as pessoas que fizeram isso foram tremendamente abençoadas na sua vida. Pelo menos as que eu conheço. Tremendamente abençoadas. Amém? Vamos orar? Fecha seus olhos aí. Tem pergunta? Vai ter pergunta, Cecília? Não? Depois. Quer que eu fique aqui para pergunta? Quer? Você me dá uma pizza a mais? Quer? De graça, meu? Só ônibus errado, né, irmão? Amém. Vamos orar então. Senhor Deus, obrigado por a gente poder estar junto aqui com meus irmãos. Obrigado pelo amor do Tomás, do Thomas, da Cecília, dos irmãos aqui do Jardim Brasil. E, Senhor, a gente está conversando coisas tão difíceis, porque o Senhor conhece a nossa limitação humana. O Senhor conhece que nós somos carne e pó, somos escravos, muitas vezes, dos nossos desejos, somos escravos das nossas paixões. Não conseguimos derrotar aquilo que nós sabemos que não é Tua vontade. Mas nós nos prostramos diante da Tua cruz, clamando por graça e por misericórdia. Porque nós sabemos que a Tua palavra diz que nós não temos um sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. E eu peço, Senhor Jesus, olha para os meus irmãos queridos aqui. Olha para a fraqueza de cada um nessa área. Olha para aqueles que estão sofrendo na sua vida sexual. Ora por aqueles que estão sendo destruídos pela culpa, aqueles que estão sendo afligidos por contaminação espiritual, aqueles que fizeram pactos com demônios sem saberem. Senhor Jesus, traz à luz tudo que está oculto. Santifica-nos, dá-nos coragem de olhar para a verdade. Dá-nos coragem de sairmos das trevas para a luz. Dá-nos coragem de dizer não, Senhor. Pai querido, faz isso na vida de cada um aqui que precisa. E aqueles que estão vivendo em santidade, Senhor, fortalece os braços. As mulheres que corajosamente não se contaminaram, fortalece. Os homens que corajosamente mantêm a sua honra, fortalece, Senhor. Os casais que estão vivendo debaixo da Tua bênção, fortalece esse casal e abençoa conforme a Tua palavra diz, Senhor. Pai querido, mas, Senhor, nós que pecamos, nós que caímos, Senhor, tem misericórdia de nós. Como a Tua palavra diz, risca, Senhor, apaga todo o pecado. Tira de nós toda a culpa. Tira de nós toda a dor. Tira de nós toda a maldição, Senhor. Porque a Tua palavra diz que o Senhor se fez maldição na cruz do Calvário. Faz isso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente.